Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Davi, eu trabalhei no roteiro e na produção do Teorias do Pod, que é o podcast que vocês vão ouvir em seguida, junto com a Letícia e a Júlia, que também trabalharam na apresentação. E foi bem legal trabalhar nesse podcast, nós três, porque a gente pôde trazer um pouco da teoria construcionista que a gente aprendeu na aula e comparar com um evento bem recente, que foram os ataques em Brasília, que foram incentivados muito pelo Bolsonaro e pelo extremismo dos direitistas do grupo dele. E eu espero que vocês gostem. Fiquem em seguida com o episódio. Olá! Está começando mais um episódio do Teorias do Pod, o podcast semanal para você, estudante de jornalismo que quer ver as teorias sendo aplicadas na prática. Eu sou Letícia Guimarães. E eu sou a Júlia Sabino. Bora começar? Hoje vamos conversar sobre as teorias construcionistas. Adaptadas ao jornalismo nos anos 70, opõem-se à teoria do espelho e eram defendidas por autores como Gay Tuchman, Burt Dardenne e Stuart Hall. A vertente afirma que a notícia não é um simples relato, mas uma construção que pode apresentar diferentes enfoques ou versões de um mesmo fato. Dessa forma, o jornalismo é responsável por construir uma realidade, mas não reflete e nem destrói ela. Apenas opta por uma narrativa. O jornalista e professor Nelson Traquina argumenta que, abre aspas, a conceitualização das notícias como histórias dá relevo à importância de compreender a dimensão cultural das notícias. Fecha aspas. Ficou confuso? Calma. Temos um exemplo prático para você. E esse temos certeza que você ficou sabendo. Você lembra do que aconteceu dia 8 de janeiro desse ano? Não? Eu vou refrescar sua memória então. No dia 8 de janeiro de 2023, a cidade de Brasília foi vítima de uma série de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público cometidos por multidões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por volta das 1 da tarde, no horário de Brasília, cerca de 4.000 bolsonaristas radicais saíram do quartel-general do Exército e marcharam em direção à Praça dos Três Poderes, entrando em conflito com a Polícia Militar do Distrito Federal da Esplanada dos Ministérios. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram ocupados e depredados com o objetivo de instigar um golpe militar contra o recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os atos terroristas receberam grande cobertura da mídia brasileira e internacional. A divergência no tratamento da notícia por diferentes veículos de comunicação suscitou debates sobre posicionamento político dos jornais e a autenticidade da imparcialidade jornalística. Veículos tradicionais se posicionaram, em sua maioria, em tom crítico aos acontecimentos do dia 8. Na capa da edição da segunda-feira, logo após o ocorrido, no dia 9, o jornal O Globo trouxe o título Bolsonaristas radicais atacam os três poderes, acompanhado da imagem de destruição no Congresso Nacional, que virou símbolo da cobertura impressa, produzida pela fotojornalista Gabriela Biló, presente também na capa da Folha de São Paulo. Em editorial, o grupo comandado pela família Marinho defendeu a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no próprio dia 8, mas ressaltou que a ação deve ser limitada ao restabelecimento da ordem. O editorial pediu cautela ao associar o ato fascista ao governo Bolsonaro, sob risco de ser interpretado como vingança política. Já a Folha de São Paulo, o título Golpistas pró-Bolsonaro invadem o Planalto, o Supremo e o Congresso, veio acompanhado de uma matéria que destacou a falta de iniciativa das forças locais para conter os ataques. No editorial, o veículo cobrou máxima punição nos limites da lei para os terroristas e classificou o acontecimento como a Marcha dos Idiotas. O Estadão, através do editorial Intolerável Assalto à Democracia, culpou abertamente o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ocorrido e apontou o apoio das Forças Armadas aos atos antidemocráticos. A Jovem Pan, sempre alinhada à ideologia da família Bolsonaro, defendeu os atos golpistas. Durante 6 horas, a emissora deu espaço para comentaristas como Alexandre Garcia, Coronel Gerson Gomes e Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é neto do último presidente da ditadura civil-militar brasileira, João Batista de Figueiredo, e tem usado as suas redes sociais para insuflar um golpe de Estado no Brasil.
Os comentaristas suavizaram os terroristas com o termo manifestantes e tentaram afastar a responsabilidade de Bolsonaro. Paulo Figueiredo seguiu divulgando teses falsas em relação às urnas e defendeu que as pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes são patriotas que não aceitam o resultado das eleições. Em nenhum momento a Jovem Pan mostrou imagens da depredação dos prédios da República. A tentativa de acobertar as cenas de violência buscava oficializar os ataques como manifestações pacíficas. A TV Record exibiu momentos da invasão durante o Domingo Espetacular, mas a chamada "Bolsonaro repudia manifestações em Brasília" fogem à regra. Tenta isentar o ex-presidente de qualquer responsabilidade pelo incentivo a ações de caráter antidemocrático. A emissora, cujo dono, bispo Edir Macedo, líder da igreja neopentecostal, sempre conversou com o público evangélico conservador. Não é novidade que o público religioso é uma base eleitoral forte para Bolsonaro, e não surpreende a emissora promover uma abordagem mais tênue do ocorrido, que busca saídas pela tangente no quesito da culpabilização. Podemos ver aqui a diversidade de coberturas que temos na mídia brasileira. Isso acontece porque, de acordo com as teorias construcionistas, não há uma realidade objetiva, mas possibilidades de vê-la sem que isso implique mentiras. Ou seja, existem diversos fatores para o jornalista escrever a matéria de determinada maneira, como tempo, questões empresariais e até a criação dele pode influenciar. Mas vale lembrar, isso não significa que as notícias sejam ficção. Isso levanta algumas questões. Até onde o repórter pode construir a realidade de um fato sem ferir a ética? Qual seria a solução para essa ambiguidade nas matérias? Tem como ser isento no jornalismo? A gente também teve as dúvidas que você tem. Por isso, chamamos o repórter do O Globo e professor da PUC-Rio, Chico Otávio, para tirar algumas dúvidas. Chico, estamos lidando com um momento complexo na política. Vemos que, de acordo com as teorias construcionistas, o jornalismo constrói uma realidade vendo um fato de diversas maneiras. Você acha que é possível o jornalismo ser isento nesse caso das manifestações? Bom, eu acho o seguinte, isenção jornalística, linguagem neutra, não existe, são utópicas. Mas isso não exime o repórter de buscar o tempo todo essa isenção, essa utopia. É um dever do repórter buscar a isenção. Agora, por outro lado, eu acho que a Jovem Pan e o Estadão têm liberdade de fazer as suas escolhas, né? Se a Jovem Pan prefere os manifestantes, beleza. Se o Estadão prefere golpistas, ótimo. O importante é o público ter opções, né? Dentro desse espectro jornalístico, ele poder fazer a escolha que julgar a mais adequada para se informar. Eu acho que, antes de tudo, o valor maior é a liberdade de imprensa. Caso você fosse um repórter que está cobrindo os atos do dia 8 de janeiro, como você faria sua matéria sem ser antiético? Basta ser coerente com a informação, né? Escrever aquilo que exatamente aconteceu com uma linguagem comum, né? Uma linguagem popular, uma linguagem inteligível. É muito simples, né? No meu caso, se eu estivesse fazendo a cobertura dos atos de 8 de janeiro, eu optaria para expressar aquilo que as autoridades responsáveis estavam falando, né? Se os responsáveis pela investigação, pelos inquéritos que foram instaurados, né, o principal deles no Supremo, se referirem àquelas pessoas como golpistas ou como vândalos, é assim que a minha matéria vai estar, sempre atribuindo essa expressão à fonte oficial. Agora, na hora de ouvir os próprios acusados, eu também respeitaria a maneira como ele se refere ao movimento.
Ou seja, eu tentaria ser o mais plural possível na cobertura. Qual seria a principal consequência para esses jornais que minimizaram e até apoiaram os ataques do dia 8 de janeiro? O valor maior do jornalista é essa capacidade de expressar o fato real. Então, se ele carrega nas tintas, se ele exagera, se ele faz uma cobertura antiética, a maior punição para esse repórter, para esse veículo, para essa plataforma, é ser ignorado pelo público, entendeu? É ser descartado, é cair em descrédito. Então, para mim, o descrédito é a principal consequência. As teorias construcionistas entendem a comunicação jornalística como um processo de construção de narrativa. Como esse processo pode ser observado sob o prisma da cobertura da Jovem Pan e Record, por exemplo, dos ataques do dia 8 de janeiro e do governo Bolsonaro? Você acredita que deveria haver alguma regulamentação? Que a Record não é uma emissora, a Record é uma igreja. Mas, assim, quem vai a Record consumir o conteúdo dela, ou a Jovem Pan, ou Brasil 274, pelo outro lado, os outros sites que têm uma tendência um pouco mais à esquerda, sabem o que vão encontrar lá, entendeu? Então, assim, cara, eu sinceramente sou a favor da liberdade de expressão, né? Se a Jovem Pan quer fazer a cobertura daquele jeito, ela vai pagar um preço. Qual é o preço? É ser ignorada pela sociedade, é cair no descrédito, é perder espaço na mídia. Então, essa regulação, para mim, tem que ser natural, né? Tem que ser uma consequência do próprio conteúdo que é produzido. Chegamos ao fim do episódio. Agora ficou fácil entender as teorias construcionistas, né? Obrigada por ouvir o Teorias do Pod e até a próxima!